12 de março de 2024, terça-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nesta terça-feira, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é a profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículos do 1 ao 9 e versículo 12. Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea, na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia mais atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: Viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos acompanhando o capítulo 47 da profecia de Ezequiel, e aqui está falando da reconstrução do templo reconstruído e reconsagrado. Deus difundirá para o seu povo a abundância dos seus bens. A abundância dos bens, ricas bênçãos por parte de Deus, são representadas pela abundância de água que brota desse templo reconstruído. Meus queridos, com a invasão babilônica, os babilônicos destruíram toda a cidade de Jerusalém, inclusive o templo, que era o sinal da bênção de Deus na vida daquele povo. Agora, depois de anos exilados, escravos na Babilônia, libertos da escravidão, eles retornam para a casa deles, para a sua cidade, vão reconstruir o templo, e do templo reconstruído se vê essa imagem, dessa visão que o profeta
Ezequiel tem. Ao lado do templo, do lado direito do templo, brota uma água. Brota uma água aparentemente insignificante ou tão escassa. Mas essa água, à medida que ela vai escorrendo, depois de sair do templo, da sua nascente, ela vai se tornando tão volumosa, tão volumosa. No começo, a personagem consegue atravessar esse pequeno riacho formado por esta água. Mas à medida que a água vai escorrendo e vai descendo a partir do templo, né, para o deserto de Judá, essa água vai se tornando volumosa até o ponto de chegar a ser um rio que se torna impossível de ser atravessado, senão a nado. E essa água que se torna abundante, ela vai descer pelo deserto de Judá, vai irrigar o deserto, vai fazer que o deserto, que outrora era um lugar de morte, de esterilidade, se torna um lugar cheio de árvores, cheio de vida e de abundante vida. E essa água vai desembocar no Mar Morto e vai transformá-lo em mar vivo, de vida, de prosperidade e de abundância. O que esse texto tão conhecido, que é um texto conhecido, ele vem a nos dizer nesse tempo da Quaresma? Nós que já passamos pelo Domingo da Alegria, e pelo Domingo da Alegria nós mudamos um pouco o aspecto celebrado no tempo da Quaresma, de um aspecto de penitência para um aspecto de expectativa da vitória de Deus na nossa vida, um aspecto de força e fé na ressurreição de Jesus. O que esse texto tem a nos dizer? Primeira coisa, presta bem atenção no que o padre vai dizer. Não existem bênçãos que não provenham do lado de Cristo. Esta água que escorre do lado do templo, ela representa a vida sacramental e a abundância da graça de Deus que brotou do lado aberto de Cristo, que escorreu à direita do templo do Cristo Senhor. Olha que bonita teologia, um texto do Antigo Testamento, né? O escritor com certeza não pensou em Jesus, porque Jesus não tinha nascido, ele não conheceu Jesus, mas como que o Espírito Santo, pelas mãos do agiógrafo, do escritor, o Espírito Santo profetiza o que vai acontecer. E olha, minha gente, não existe bênção que não venha de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. É por isso que o padre sempre tem dito nesses últimos dias: você quer que a sua vida se edifique? Você quer que as coisas comecem a se transformar na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família? Você quer? Sim, padre, eu quero. Então, fica junto com Jesus. É dele que toda a bênção brota para a nossa vida, né? E olha, aquilo que parece tão insignificante, né? À medida que vai escorrendo no deserto das nossas vidas, vai se tornando tão abundante e vai transformando tanto a nossa história, né? Minha gente, é uma questão de experimentar Deus, sabe? Nós podemos ter os mais bonitos discursos sobre o poder de Deus. Nós podemos ter os mais lindos, né? Os mais entusiastas, os mais, vamos dizer assim, impactantes testemunhos sobre Deus. Mas se de fato nós não nos decidimos a experimentá-lo, de nada valerão as pregações, os testemunhos e tantos lindos discursos sobre ele. É uma questão de experimentar. Eu não sei, tanta gente escuta essas reflexões, tanta gente escuta. Aliás, eu peço que você que está escutando, sempre que escutar, dê um joinha se for no YouTube, ou dá uma curtida se for no Facebook, para nós fazermos crescer o material e o material ficar mais acessível, mais divulgável pela rede social. Mas o que eu quero dizer é que eu não sei quem é você que está escutando essa mensagem. Se você não se dizer, não se mostrar nos comentários, eu nunca vou saber. Olha,
O que eu quero dizer? Deus te conhece. Você é uma pessoa que de fato já experimentou o poder de Deus. E olha, minha gente, eu vou dizer a vocês, quem de maneira muito concreta já experimentou o poder de Deus, quem de maneira muito concreta já pôde provar na sua própria carne o quão é poderosa a mão de Deus, sobretudo nas nossas debilidades, nas nossas insuficiências, nas nossas necessidades. Essas pessoas, quem experimentou, pode dar um testemunho vivaz de que Deus ele é fiel, ele não desampara aqueles que de fato o buscam, o seguem, o servem, confiam no seu poder. A água que escorre do templo, à direita do templo, ela começa numa fonte tão pequenininha, né? É a imagem da fé, a imagem dos sacramentos, a imagem da vida de igreja. Se você perguntar para muita gente por aí, por que você não vai na igreja? Você é católico? Sou. Né? Hoje em dia as pessoas estão mais audazes e se dizendo pagãs, né? Como se fosse bonito dizê-lo. Mas tem gente que diz, eu sou católico, mas você frequenta a igreja, você tem uma vida de fé, você é íntimo de Deus. Ah, não vou muito não. Né? E por que uma pessoa não tem motivação de ser de Deus? Por que uma pessoa não tem motivação de levar as coisas de Deus a sério? Sabe por quê, minha gente? Porque os sinais aparentes da vida espiritual, da vida divina, eles são muito menores do que as seduções do mundo. É só a gente olhar os sacramentos da igreja. Olha, presta bem atenção no que o padre vai dizer. E eu peço a você que não se escandalize com o que eu vou dizer. Não se escandalize. Mas é só olhar os sacramentos da igreja. A gente se reúne em assembleia dominical, né? Todos os domingos estamos lá na igreja. E a igreja designa um homem para presidir aquele culto, que nós chamamos de missa, de eucaristia, de celebração eucarística, de fractio panis, né? De fração do pão. Hoje muito pouco usado esse nome para missa, mas de Santa Missa. A igreja designa um homem. Quem vai conhecendo-o sabe que é um homem totalmente frágil, sem grandes virtudes, mas que foi ordenado sacramentalmente pela igreja. E ele diz à igreja ele ter na sua alma o poder sacerdotal do próprio Cristo. Essa igreja se reúne num sábado à noite, vamos colocar assim. Sábado à noite, tanta coisa boa a gente podia fazer. A gente vai à missa se reunir diante de uma mesa com uma toalha branca, com um homem desprovido de beleza e de sapiência, de inteligência. Esse homem, a igreja diz ser dotado de um dom sobrenatural que os outros não têm. Ao impor as mãos sobre um pão, uma porção de vinho, um pão tão insignificante que é uma coisa tão fina, a hóstia, né? Um pouquinho de fermento com água, se faz aquela miserável quantidade de pão. Não é um pão suculento, gordo, vistoso, como das padarias de todo o mundo, que nós podemos comprar e nos deleitarmos. Não, é um sinal tão escasso, tão pobre, aparentemente tão insuficiente. Olha, meus queridos, nós temos de tudo para não sermos católicos. Eu pedi para você não se escandalizar que o padre está falando, tá bom? Nós temos de tudo para não ser católicos. Se reunir em assembleia, ser igreja, conviver com gente cheia de problemas, com gente chatas, né? Depois estar à nossa frente um homem que foi ordenado sacerdote pela igreja, um homem às vezes muito chato, às vezes desprovido de conhecimento, um homem às vezes sem virtudes, sei lá. Mas ele traz
Ele traz o sacerdócio de Cristo impresso na sua alma, e depois umas ofertas tão pobres, um pouquinho de vinho, um pedacinho de pão tão fino, esmagado na chapa para ficar naquele formato. O que tem tudo isso de extraordinário? E eu digo a vocês, na aparência humana, não tem nada de extraordinário. Na visão, né? Na delimitação dos nossos sentidos sensoriais, não tem nada de atrativo isso. Não tem nada de atrativo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O texto de hoje está dizendo que brotava do lado direito do templo uma porção de água tão pequena que no começo aquele que queria pular essa porção de água que escorria, e este que queria pular, ele conseguia pular essa água tão escassa que ela malemar batia no tornozelo. Só que conforme essa água foi escorrendo, ela foi se tornando tão abundante que lá para baixo, porque esse homem foi acompanhando o curso desta água, ele foi acompanhando o curso dessa água, ele foi percebendo que essa água foi se tornando tão abundante, e a hora que ela estava lá embaixo, ele não mais conseguia atravessar de tão volumosa que ela se tornou. E eu vou dizer a você, talvez você não tenha nenhum atrativo para ser igreja. É só nós olharmos os sinais que estão à nossa volta quando nós congregamos a igreja. Não tem atrativo nenhum. Nenhum. Só que a força que nós não enxergamos por detrás de tudo aquilo que a igreja opera na sua obra, sobretudo litúrgica, a força sobrenatural que está por detrás daquilo, torna aquilo que na aparência é tão pequeno, algo cheio de glória e de majestade. Por isso, meus queridos, por isso que eu pedi para você não se escandalizar, para que a gente pudesse chegar nessa conclusão que o Padre vai fazer hoje junto de vocês. Não se detenha nas fragilidades do ser igreja, seja em relação às pessoas, seja em relação até aos sinais sacramentais, que são tão simples e pequenos. Se detenha naquilo que tudo isso revela, que é a grandiosidade, a eternidade de um ser que não cabe na nossa compreensão. Se você não crê no poder de Deus por aquilo que você vê na prática religiosa, creia no poder de Deus por aquilo que você não consegue ver. Porque eu te garanto, meu querido, por isso que eu vou voltar naquilo que com a informação com a qual eu comecei essa reflexão. Por isso a necessidade de experimentar. E quem experimenta não se detém somente no que vê, no que ouve, no que sente. Quem experimenta se detém naquilo que é a realidade daquilo que foi experimentado. Por isso que eu digo para você, nesse tempo da quaresma, faça uma experiência profunda de Deus. Faça uma experiência profunda de Deus. Mas, Padre, como que eu vou experimentar Deus? Deixe-se experimentar Deus naquilo que em você é frágil. Porque aquilo que em nós é forte, nós já temos a certeza do nosso próprio mérito, da nossa própria fortaleza. Mas experimente Deus naquilo que é frágil em você. E o que é frágil em você? O que é frágil em você, meu querido filho, minha querida filha? Alguma coisa na sua vida conjugal? Algum detalhe na sua vida familiar? Alguma coisa que fugiu do que você tinha pensado, planejado e não deu certo? Alguma coisa na sua vida profissional, até mesmo na sua biologia, naquilo que você é? O que é frágil em você? Deixa Deus mostrar o poder dele nisso.
Nós estamos, meus queridos, nós estamos já na 4ª semana do tempo da Quaresma. Temos essa semana, depois a próxima semana, a 5ª semana, e aí já vamos entrar no Domingo de Ramos, que é o início da Semana Santa. Então temos mais 1,5 semana por aí. Vamos colocar 2 semanas de Quaresma. Peça para Deus hoje, nessa terça-feira: Senhor, eu quero fazer a experiência do Senhor nesse tempo da Páscoa. Eu quero fazer uma experiência naquilo que é frágil em mim. Sabe aquela água que começou tão pequena, tão pouquinha, tão insignificante? Eu tenho em mim isso, Senhor, coisas que são muito pequenas, coisas que mostram que eu sou tão falho, tão pequeno, tão inútil. Que o Senhor me transforme tudo isso em mim em abundância, em bênçãos abundantes. E é uma questão de se entregar a Deus, minha gente. Meu querido filho, minha querida filha, para encerrar esta reflexão de hoje, eu tenho algo a dizer a você. É uma questão de se jogar nos braços de Deus e experimentá-lo. Ninguém pode fazer isso para você. Tem gente que leva longos anos de vida de igreja, mas que nunca experimentou a Deus. Por quê? Porque sempre se achou forte em tudo, mesmo naquilo que era frágil. Façamos a experiência de mostrarmos a nossa fragilidade a Deus e deixarmos que Ele reine, que Ele faça acontecer em nós. Uma experiência diferente, como nós nunca vivemos. Só depende de nós. E tudo começa pela questão das nossas fragilidades, dos nossos pecados. O que é o sacramento da penitência que você vai buscar nesse tempo quaresmal? Você vai assumir diante de Deus: Senhor, eu sou frágil, pequeno, débil. É nisso que eu não presto, que eu preciso da vossa majestade, do vosso auxílio, da vossa mão forte. Faça a experiência. A primeira coisa que o padre está dizendo a você: faça uma experiência de uma confissão completa. E olha, minha gente, confissão completa não é essas confissões gerais que alguns padres midiáticos têm falado por aí, né? Porque tem muita gente que vem confessar com a gente e vem com folhas e folhas de pecados que já confessaram na última confissão. Se você já confessou validamente na última confissão, você já foi perdoado, você não precisa falar de novo. Leve diante do sacerdote aquilo que você não levou, aquilo que você tem no seu coração, que você não tinha se reconciliado com Deus de maneira definitiva. Se despoje da sua fragilidade para que Deus possa tomá-la e Ele possa fazer de você um homem e uma mulher novo nessa Páscoa. Esta Páscoa deste ano tem que ser uma Páscoa diferente, uma Páscoa de vitória na sua vida pessoal, na sua vida familiar, mas depende da nossa entrega, depende quando nós assumirmos diante de Deus. Nós não conseguimos mais ir a partir daqui, Senhor, nós precisamos do Senhor. É o ponto de partida, é nós assumirmos que nós precisamos de Deus. Se você que está escutando essa mensagem, essa reflexão, no finalzinho desse tempo da Quaresma, não se sentir dependente de Deus e não se voltar para Deus com todo o teu coração, me desculpe. Você está perdendo seu tempo fazendo todo esforço quaresmal, todo esforço de penitência, de caridade, de oração. Vamos viver nesses dias momentos de abandono em Deus. É uma questão de experimentar o sagrado. É uma questão de experimentar, é você e Deus. Deixe-se tocar pelo sentimento desse despojar-se. Mas, padre, a fé não é sentimento. Não é, mas ela começa naquilo que a gente sente. Viva esses momentos derradeiros da Quaresma, que já está se acabando, né? Numa busca de um sentimento gostoso de confiança em Deus. Ouça músicas católicas, né, cujas letras elevam nossa alma a Deus. Façam desses dias de elevação, de crescimento espiritual, dias de entrega ao Senhor.
Deixa o Senhor manifestar a sua glória em você e por meio de você na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na vida dos seus filhos, dos seus parentes, na vida das pessoas com quem você trabalha que precisa desse toque divino de transformação. Deixa Deus fazer uma obra de transformação em você e nos outros por meio de você. É uma questão de se permitir. Que Deus nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.